Oi, bem-vindo a mais um vídeo. Eu vou tentar ser breve nesse porque esse é o vídeo que vai ficar fixado no meu canal. E vou falar pra você o que você deve esperar do meu canal e de mim. O meu nome é Bárbara Dias, mas você pode me chamar de B. B é a minha identidade, é como a minha família e meus amigos me chamam. A origem desse apelido, ele não foi muito legal, eu conto em um outro momento. Olha, aqui você vai ver sobre psicologia bastante, sociologia, teologia bastante, coisas sobre a vida. Eu gosto de dar conselhos para as pessoas segundo as minhas vivências, maternidade, casamento, vida. Mas também não é um nicho assim tão aberto. Você não vai chegar aqui e ver fofoca das celebridades. Inclusive, eu tenho muita inveja das pessoas que são totalmente atualizadas. Ai, meu Deus do céu, eu tenho muita inveja. Eu queria saber da vida dos artistas. Eu gosto de uma fofoca. Eu só não sei, não tô atualizada, enfim, né? Então, você só vai ver sobre isso aqui, tá? Vamos misturar a fé e comportamento das pessoas. O que mais me fascina é saber como funciona a mente das pessoas, o que faz elas fazerem o que fazem, por que elas fazem o que fazem e como funciona o meu cérebro também, porque o meu não é diferente do de vocês, né? O nosso cérebro é todo igual. Então, se o de vocês está com algum defeito, o meu também tá. Então, a gente tem que descobrir o que que tá acontecendo, por que que a gente faz o que a gente faz. Porque a gente julga algumas coisas como sociedade é um senso comum, algumas coisas que não deveriam ser, coisas engraçadas, sabe? Algumas controvérsias humanas, hipocrisia humana, alguma coisa que a gente mesmo faz, coisas que despertam curiosidade, sim, me desperta muita curiosidade, é um assunto de muito fascínio pra mim. Então, o meu nicho é esse, apesar de não ser um nicho definido, né? Porque são várias coisas, então vocês têm que entrar nas playlists para ver o que mais te agrada. Se vocês estão aqui só pelos assuntos teológicos, vai ter lá a playlist, você entra lá e vai ver. Se você quiser me conhecer, tem lá buscando conexões. Então, é sempre lá que eu faço um vídeo ou outro falando alguma coisa de mim. Eu ainda não tenho tantos vídeos nessa playlist, por enquanto, que eu acho que ainda não tenho seguidores que se interessam pela minha vida. Vocês estão aqui pelos assuntos. Pelos assuntos que te interessam, né? Não eu, exatamente. Enfim, vocês entenderam. E eu teria já vários nichos pra fazer, se eu quisesse fazer. Nichos que dão visualizações mais rápidas. Por exemplo, eu estudo mecânica quântica há anos e anos e anos e anos, que eu nem sei quantos anos, eu não sei quando que eu comecei. Eu comecei com o filme O Segredo, com todo mundo, né? Eu não sou diferente, eu comecei com O Segredo, eu não sou uma pessoa super intelectual que já me interessava por esse tipo de assunto, que eu nem sabia que o assunto existia, apesar de eu li a Bíblia toda a minha vida. Desde que eu tinha 17 anos foi quando eu comecei a estudar a Bíblia, e aí desde então é a Bíblia e basicamente a lei da atração, só que eu não chamava de lei da atração, porque a Bíblia tem muito. Os ensinamentos dos coachings, basicamente, tá na Bíblia lá, só que a gente não associa uma coisa com a outra até compreender que existe a mecânica quântica. Então, comecei com o Segredo, depois foi pro Bob Proctor, Ho'oponopono. Gente, quando eu estudei Ho'oponopono, eu tava de cabeça. De cabeça, tava lá com o meu japamala, fazia minhas 108 repetições, tudo bonitinho. Então, depois do conteúdo do Bob Proctor, que Deus o tenha, mas ele não tá mais gravando, ele faleceu no início desse ano. Então, já acabou, já consumi tudo que tinha pra consumir. Ainda assisto, tem vídeo dele que tá na minha playlist ali total, porque é o que ele fala, né? A repetição que vai mudar o paradigma. Então, eu tô sempre ouvindo os mesmos assuntos, vez após vez. Sim, eu tenho paciência de assistir vídeos que eu já assisti. E vídeos longos, tá? Não é vídeo de 10 minutos, de 5, não. São vídeos longos. Depois eu fui pro conteúdo do Dr. Joe Dispenza, porque eu conheci o Joe Dispenza no curso do professor Hélio Couto. Gente, olha a conexão, olha o tanto de horas que uma pessoa está estudando ali. Porque o conteúdo do professor Hélio Couto são palestras de 3 horas cada. E algumas são 2 horas, algumas são 1 hora e meia, mas o caminho das palestras 1 tem 81 vídeos. 81 vídeos. De 3, 2 horas. Eu assisti todos eles. Depois fui para o caminho das palestras 2 e depois pro 3, que são inúmeros vídeos. Eu não sei de cor quantos vídeos tem o 3, mas é quase ali 70 vídeos.
todos de mais de 1 hora, pelo menos. E tem no meio do caminho o conteúdo que o professor vai ensinando. Ele fala, olha, agora vocês vão assistir Quem Somos Nós, agora vocês vão ler o tal da física. Então eu fui fazendo. Quem mandava, eu ia fazendo. Os filmes que ele recomenda, eu ia assistindo. Então eu já li o tal da física, eu já li Pensa e Enriqueça, eu já li Você ao Quadrado, eu já li A Ciência de Ficar Rico, eu já li O Ativista Quântico. Gente, o conteúdo que eu tinha, o nicho que eu tinha era grande de mecânica quântica, porque eu podia misturar o conteúdo do L. Couto com o conteúdo do Joe Dispenza, com o conteúdo do Bob Proctor, o canal lá da Beth Russo, tudo. Só que não é o que o meu coração manda fazer. Nessa parte, eu fico até emocionada, porque assim, eu podia estar ganhando views com um canal Dark. Faz um canal Dark, pega esse conteúdo, faz o prompt com o ChatGPT e tá aí. Tá aí. Mas eu não queria. Eu quero falar, eu acho que eu quero ajudar vocês a trazer. Eu quero falar a minha opinião sobre alguns assuntos, algumas coisas que eu vejo que eu tô vendo que ninguém tá falando. Porque mecânica quântica já tá aí, se vocês quiserem pesquisar. Porque o Bob Proctor já tá aí, o conteúdo já tá aí, do Joe Dispenza já tá, do professor L. Couto também já tá. Então se vocês quiserem ver o que o L. Couto faz, vocês vão lá, baixa o EAD, o Caminho das Palestras, é de graça. Então vocês podem ir lá e consumir. Então ele fala sobre sombra psicológica, então ele fala sobre tudo. Ele traz experimentos científicos para você acreditar naquilo que ele está falando. Ele fala algumas coisas esotéricas, então você tem que filtrar um pouquinho. Porque ele fala, não é esoterismo, é ciência. Mas quando ele fala da reencarnação, entra um pouquinho no esoterismo, sim. Não adianta falar que não. Mas você pode filtrar tudo. No meu caso, eu também acredito no esotérico, então eu tô super de boa com o conteúdo do professor L. Couto. E também tem vários experimentos que ele traz que fala que quando fulano canalizou ciclano, que foram cientistas lá, mediram a temperatura do ambiente, mediram isso, aquilo, energia, tudo. Então, ele traz, assim, é muito bom, eu recomendo que você assista. Então, a minha bagagem de mecânica quântica é grandona. Eu poderia fazer o Nietzsche? Não quero. A minha bagagem bíblica é grande. Eu poderia fazer só conteúdo cristão? Aliás, conteúdo cristão que mais dá dinheiro para as pessoas na internet, eu poderia fazer, porque eu decorei já. Tudo que é assunto que você fala para mim me conecta com o texto bíblico. Os textos bíblicos só vem na minha cabeça. Quando uma pessoa fala, que legal, aprendi isso. Isso tá na Bíblia, no texto tal. Já tá. Que é muitos anos mesmo lendo. E eu lia outras versões também, porque eu não falo hebraico, eu não falo aramaico, eu não falo grego. Então eu lia uma versão, daí lia outra versão. Conforme eu decorava uma versão, ia ler outra versão, aí eu falava, olha, esse aqui tá diferente aqui. Mas é quase o mesmo sentido. Então, alguns textos me traziam à luz quando eu lia outra versão. Agora não, que agora eu tenho o ChatGPT, tá tudo mais fácil, tá tudo aí, ó. Então, eu poderia também fazer um conteúdo cristão. E o conteúdo cristão é uma coisa que me incomoda a nível pessoal, porque é sempre muito, ou é sensacionalista demais, sempre é tudo, olha aqui, a Peppa Pig do demônio, ou é muito dogma, é muita doutrina, ou é muito assim, falando o que você quer ouvir. E a gente sabe que isso é psicologia aplicada, manipulação aplicada. A gente vê o Manson e muitos líderes religiosos aí que foram maldosos, que levaram as pessoas para seitas e levaram as pessoas a cometer crimes, que eles fazem isso. Pegam a vulnerabilidade da pessoa. Quando a pessoa tá numa situação financeira assim muito ruim, ou ela tá passando por opressão na vida de outras formas, ou quando ela tem um baixo nível de intelecto, tem dificuldade de aprendizado, então são pessoas que estão assim, extremamente vulneráveis. Então você consegue pegar e falar pra elas uma coisa que elas querem ouvir, tipo, Deus tá mandando eu falar pra você agora que tudo vai mudar. Que eu tô trazendo uma bênção pra sua vida e que eu vi quando você chorou. Eu tava lá, eu vi quando você chorou. Tantas vezes, filha, que você chorou, que você pediu, que você disse pra mim, que não me importava o que você passava, que você não ia me abandonar, então eu também não vou te abandonar. E ó, isso que eu tô fazendo, só colocar uma musiquinha de fundo,
emocional e a pessoa já vai começar a chorar, porque ela tá mesmo com um problema psicológico, então ela vai te seguir. Isso é uma manipulação perversa. Você tá ganhando dinheiro com isso. Tem canais que no final do vídeo, no meio do vídeo, o número do Pix tá na tela. Tem um canal aí, eu já falei no outro vídeo, que eu já fiz um vídeo que esperar do canal, mas ele tava muito comprido. E esse aqui, pelo visto, também tá, já 10 minutos. Parece que eu não consigo falar pouco, porque eu quero que você entenda o que eu tô falando, quero que você compreenda exatamente aquilo que eu tô falando. Tem um canal aí que usa, acho que ele não é nem o único, né? Pelo menos é o único que eu vi, um texto do Antigo Testamento falando para as pessoas que se elas não derem o dízimo, elas estão roubando de Deus. Que o dízimo tá lá, o dízimo já foi. Você tá falando para pessoas pobres que ela tem que te dar o dinheiro dela, porque senão ela tá roubando de Deus. Dá para qualquer um. Você é qualquer um. Você que tá na internet, você é qualquer um. Você não é um sacerdote de um templo. Você não tá tirando o seu tempo pra ir ver o problema das pessoas. Você é qualquer um na internet. Que tá fazendo o que eu tô fazendo agora, ó. Simplesmente abre a câmera e começa a falar. E tá pedindo pras pessoas pobres darem o dinheiro delas pra vocês. Isso é perverso. Perverso. Então o conteúdo cristão me incomoda muito, porque, né, como eu falei, já não gosto de religião, porque faz separação de pessoas, já não gosto. E ainda tem isso, né, prejudicando as pessoas pobres. Então eu teria já um nicho, mas o meu nicho é esse. Eu simplesmente tô abrindo meu coração aqui pra vocês. Eu acho que eu tenho muito a agregar. Eu tenho um ponto de vista diferente. Que nem eu já falei do técnico de futebol, sabe? Porque o técnico de futebol deveria ser todo mundo igual. Um técnico não deveria ser melhor que outro técnico, porque as regras do jogo nunca mudou. As jogadas, não tem nenhuma jogada nova em anos e anos e anos, não tem. Quando você vai jogar contra um time adversário, você pode ver as jogadas dele, tá lá tudo gravado, tá lá, você pode assistir, ver como que a pessoa joga, criar uma estratégia. Lembrando que não tem nenhuma estratégia que seja nova, mas uns conseguem se destacar mais que o outro, porque eles conseguem ver algum detalhe que o outro não vê. Então, eu acho, não querendo parecer arrogante agora, mas eu acho que eu tenho esse dom, quando eu leio a Bíblia, de falar, tipo, esse texto aqui é muito grande. E ele é muito importante, ele tá falando sobre uma coisa muito importante, eu tenho que mostrar para as pessoas, que nem o do Salmo 91, todo mundo já decorou o Salmo 91, todo mundo já sabe sobre o que ele é e recita ele de cor. E eu trouxe uma coisa nova para muita gente que algumas pessoas talvez já tivessem reparado nisso, mas a maioria que assistiu o vídeo, inclusive, isso é muito ruim porque a maioria que assistiu o vídeo até agora veio me falar no WhatsApp que não tinha reparado, que era bom, e em vez de comentar no meu canal e me fazer crescer, não. Mas pelo menos elas assistiram o vídeo, né? Então já me deram a visualização. Mas enfim, tem isso. Então, às vezes eu vejo alguma coisa, pode ser até um defeito do meu cérebro. Vai saber. Se não é um dom, vai saber, é um tique, vai ver um tique, é um defeito. É um toque de ver uma virgulinha e achar que aquela virgulazinha tem alguma coisa a ver que nem tem, que eu tô formando teoria de loucura da minha cabeça, de esquizofrenia da minha cabeça. Mas eu trouxe e eu sei que ninguém tá falando sobre isso. E pronto. O pensamento que eu tô trazendo, eu sei que nenhum conteúdo cristão e nenhum conteúdo de mecânica quântica e nada, ninguém tá trazendo esse conteúdo. O vídeo da libido, por exemplo, é um vídeo que eu queria que todas as pessoas assistissem. Porque pra mim, na minha humilde opinião, isso vai ajudar as pessoas. As mulheres conhecerem o próprio corpo vai ajudar as pessoas. Vai ajudar elas a não terem um casamento infeliz. Vai ajudar o homem, o marido dela, a não se sentir rejeitado e não sair hateando outras mulheres. Porque o pensamento é esse, viu? Tipo, pra que casa se não quer sexo? Tipo, ele acha que a culpa é dela. Se ele assistir esse vídeo e ele fizer o que tá no vídeo, ele vai melhorar o casamento dele. Se ela assistir, ela vai melhorar o próprio corpo. E a felicidade tá em todos os âmbitos, inclusive no sexual. Se a área sexual tá boa, muitas outras coisas vão estar boas também. Porque também traz felicidade aí. Deus fez o nosso corpo desse jeito. E outra coisa que foi um mal entendido gigante. Não é sobre fetiche. Não tem palavras... como eu posso dizer? Explícitas. Não é um conteúdo que eu tô falando vulgar.
entende? Não é sobre fetiche. Que já me vieram questionar sobre isso. Eu não tô falando o que funciona pra mim, o que funciona pra você, porque as pessoas têm fetiches diferentes. A categoria de fetiche, ela é gigante. Eu acho que tem mais de 100 tipos de fetiche, inclusive alguns fetiches têm uma categoria cruel, que passa do nível da sanidade humana. Então, fetiche é diferente pra cada um. Não falei sobre fetiche. Se vocês assistirem o vídeo lá, vocês vão ver que eu não falei sobre fetiche. Inclusive, eu falei em uma parte lá, uma pequena parte, claro, talvez ninguém tenha prestado atenção, de que você tem que conhecer seu corpo e ver o que funciona pra você. Mas eu falei o princípio sobre a libido, o princípio da libido, e não o que dá libido pra uma pessoa ou outra. Até porque a gente tem 3 formas de ativar o sistema límbico. Eu vou fazer um outro vídeo sobre isso também, porque esse deu um pouquinho o que falar, até porque é uma mulher falando sobre sexo na internet. Inclusive teve uma pessoa que falou assim: eu não acredito que ela foi falar de sexo na internet pra todo mundo ver. O meu intuito é ajudar você em todos os âmbitos da vida. Esse é um âmbito da vida. Eu acho que eu não expus nada vulgar, eu acho que eu não feri a moral de ninguém, eu acho que eu não atentei contra o pudor de ninguém. Eu falei coisas naturais. O sexo é natural, tá? Inclusive, quem quiser ajuda, eu acho que eu vou fazer um vídeo falando, tipo, como explicar pro seu filho o que de onde vem os bebês. Porque, no caso, eu sempre falei sobre sexo com os meus filhos, assim, não palavras vulgares, mas, assim, é natural. É natural. Nós reproduzimos, assim. A espécie só existe porque existe o sexo. Então, assim, é natural. Não tinha nada de vulgar no vídeo, não vai ter nada de vulgar nos meus outros vídeos, não vai ter palavrão. Eu falo palavrão, mas não palavrão pesado, eu falo palavrões assim pra expressar a raiva às vezes. FDP, né? Pomba, esse tipo de palavrão, só tipo, nada muito vulgar. Tem palavrão, tem música de funk que eu não consigo nem repetir pra falar o quanto que é feio. Então eu tenho também o meu pudor, então eu não faria isso na internet. É isso. Eu acho sim que os meus vídeos ajudam e é por isso que eu vou continuar. Mesmo que eu morra sem as visualizações, mesmo que eu morra trabalhando fora e não conseguindo ter como profissão o YouTube, eu acho que um dia pode ser útil para alguém. O número de seguidores que eu tenho, se eu já conseguir fazer o bem para vocês, se eu já conseguir colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês que estão agora me assistindo, tudo bem para mim também. Se for um trabalho póstumo, tudo bem pra mim também. O importante é que eu vou continuar. Porque eu acho que é importante. Porque eu acho que ajuda. Porque eu acho que a gente pode fazer isso. Porque eu acredito na força do bem. Porque eu vejo caso criminal. Porque eu vejo pessoas julgando o outro. Porque eu vejo a hipocrisia das religiões. Porque eu sou uma pessoa consciente. E quando você é uma pessoa consciente, tudo fica pesado demais. Você começa a prestar atenção nas coisas demais. E sua alma começa a esvaziar. Então, como eu tô vendo tudo isso, então eu tenho que falar. Porque eu acredito que a gente pode mudar as coisas. Eu acredito realmente que a gente pode mudar pelo menos um pouco. Pelo menos a vida de uma família, 2 famílias. A vida de alguém que vai assistir e pode tomar uma decisão e não outra. E pode ver e falar: nossa, eu nunca vi por esse ângulo. É verdade, faz sentido. E criar seus filhos de forma diferente. Então, eu vou continuar. Eu gostaria da sua ajuda, mas se você não me ajudar, eu ainda vou continuar. Então é isso, sejam bem-vindos, dê uma navegada aí pelo meu feed e vê o que você acha interessante. Se não achar muita coisa interessante, entrar em alguma playlist e ver se algum dos assuntos ali te interessa. É isso, beijo. E já 20 minutos.